Você é o único criador da sua realidade. Nada externo tem poder sobre você. Tudo que você vive é criação sua, consciente ou inconsciente. Você acredita que as circunstâncias moldam sua vida? Ou que o acaso é soberano? Eu digo, nada externo possui poder sobre você, a não ser o que você concede. Você é o único criador da sua realidade. Essa não é uma ideia confortável, tampouco popular. Mas é uma ideia verdadeira. E como toda verdade, ela liberta. Mas antes, ela confronta. Desde o princípio, a humanidade foi ensinada a olhar para fora, para o governo, para os céus, para os deuses, para o destino. E o preço dessa busca externa foi o esquecimento da verdadeira fonte, o próprio Eu Sou. A Bíblia, quando lida com olhos espirituais, não narra fatos históricos, mas verdades eternas do ser. Em Gênesis, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa não é uma descrição de um ser físico moldado com as mãos, mas da essência criadora do próprio Deus depositada no homem. Você é essa imagem. Você é essa semelhança. E mais, você é esse Deus experimentando a vida por meio de sua imaginação, emoções e consciência. O poder está em você, mesmo que você o negue. Tudo que você chama de realidade está, na verdade, sendo gerado em você. Seus pensamentos, suas crenças, suas emoções são os moldes invisíveis que dão forma à sua experiência visível. A vida não acontece com você. A vida responde a você. Veja o que está escrito no livro de Provérbios. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Essa passagem é cristalina. Ela afirma que a realidade que vivemos é moldada pela imaginação da nossa alma, o nosso estado interior. Você está onde está, não por acaso, mas porque o seu mundo interior o trouxe até aqui. Muitos vivem como se fossem vítimas. Mas a vítima é apenas um criador inconsciente. Ela ainda está criando, só não sabe disso. A parábola do servo e do talento. Jesus nos conta a história de um senhor que entregou talentos, moeda de prata, a seus servos antes de partir. A um deu 5, a outro 2, e a outro 1, a cada um conforme sua capacidade. Quando voltou, cobrou-lhes o que fizeram com o que receberam. Aquele que recebeu 5 talentos multiplicou. O que recebeu 2 também. Mas o que recebeu apenas 1, temendo perder, escondeu o talento. E quando o senhor voltou, chamou-o de servo mau e negligente. Essa parábola fala diretamente a você. Você recebeu algo muito mais valioso que moedas. Você recebeu a capacidade de criar, imaginar e transformar. Você recebeu o dom do Eu Sou. E a pergunta é: o que tem feito com ele? Você tem multiplicado sua luz? Ou tem enterrado seu poder com medo de errar, de sofrer, de ser rejeitado? Não é Deus quem lhe julga. É o seu próprio estado de consciência que define o que você colhe. Lembre-se, o mundo é um espelho que devolve ao homem o reflexo de si mesmo. Nada pode acontecer com você sem sua permissão interior. Você pode negar. Pode se revoltar. Pode até achar injusto. Mas a verdade permanece. Tudo o que acontece em sua vida, nasce antes como uma permissão interior. Veja o exemplo de Jó. Ele diz: o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. O que isso nos mostra? Que não foi a ação do diabo, tampouco uma provação divina que destruiu Jó, mas sim o seu estado interno de medo, de crença no mal, de expectativa de tragédia. Se você teme, você cria. Se você duvida, você atrasa. Se você imagina e sente como real, você manifesta. A sua realidade externa nada mais é que a expressão da sua convicção interna. Você não está preso. Você está hipnotizado. A maioria vive em uma prisão sem grades, a prisão das crenças inconscientes. Aprendemos desde cedo que somos pequenos, limitados, indignos. Que o dinheiro é difícil. Que o amor machuca. Que a saúde é frágil. Que o sucesso é para poucos. E então, vivemos dentro dessas crenças como se fossem verdades absolutas.
mas são apenas suposições mantidas por repetição e emoção. Você pode acordar desse transe. Você pode se levantar do leito da limitação e dizer: eu sou próspero. Eu sou saudável. Eu sou amado. Eu sou livre. E como fez Lázaro, sair da caverna de suas antigas crenças e viver novamente. Não culpe. Crie. Há uma diferença entre culpa e responsabilidade. Culpa paralisa. Responsabilidade liberta. Se você entende que criou uma situação negativa, não se culpe. Use isso como prova do seu poder criador. Se você criou o mal, pode também criar o bem. Se você criou o caos, pode agora criar a ordem. E se você sofreu na ignorância, pode agora prosperar na consciência. A consciência é a única realidade. Você não precisa mudar os outros. Nem o governo. Nem o mercado. Nem sua família. Você só precisa mudar a si mesmo a sua concepção, a sua ideia de ser. E tudo ao redor responderá, como o espelho responde ao rosto que o encara. Assuma o trono da criação consciente. Você é o único criador da sua realidade. E isso não é apenas um conceito, é um convite. Um chamado à responsabilidade divina de ser o que você realmente é, o próprio Eu Sou em ação. Criar conscientemente é viver deliberadamente. É olhar para cada área da sua vida e reconhecer: isso é reflexo do meu estado de consciência. E se não me agrada, posso mudar. Porque eu sou a causa, não o efeito. No campo da prosperidade. Se você vive escassez, pergunte-se: qual é o meu sentimento dominante em relação ao dinheiro? Você pode dizer que deseja riqueza, mas se, ao pensar em dinheiro, você sente medo, rejeição ou indignidade, é esse estado que comanda a sua criação. A vida responde ao que você é, não ao que você diz querer. Assuma o estado de prosperidade. Imagine-se próspero. Sinta-se em paz com a abundância. Reescreva seu diálogo interno. Eu sou merecedor do melhor que a vida tem a oferecer. O dinheiro vem a mim com facilidade. Tudo que eu toco prospera. Você não se torna próspero. Você reconhece que já é. E então, tudo ao redor começa a refletir essa verdade. No campo dos relacionamentos. Quantas pessoas dizem que desejam amor, mas vivem no estado do abandono? Elas repetem: não confio. Não quero me machucar de novo. Todo mundo trai. Amar dói. E então, como o espelho que é, a vida reflete de volta traições, decepções e afastamentos. Se você quer amor verdadeiro, precisa se tornar um estado de amor. Precisa primeiro se casar consigo mesmo com sua presença, com sua completude. Afirme: eu sou o amor em manifestação. Eu sou digno de amar e ser amado. Eu atraio relacionamentos que refletem a minha completude. Não mendigue amor. Emane amor. E então, ele virá. Na saúde e no corpo. Mesmo o corpo é moldado pelo estado interior. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Você não vê para crer. Você crê para ver. Se você crê na saúde como seu estado natural, ela se manifesta. Se você crê na regeneração, o corpo responde. Muitos vivem dizendo: essa doença é genética. Já é tarde. Meu corpo está fraco. E assim decretam. Assim criam. Mas você pode escolher outras palavras. Pode habitar outro estado. Diga: eu sou saúde. Eu sou vitalidade. Cada célula do meu corpo vibra em harmonia com a perfeição divina. E então, o corpo seguirá esse comando invisível. Permaneça no estado do eu sou, mesmo em meio à tempestade. Criar conscientemente não significa que nunca virão desafios. Significa que, quando vierem, você os enfrentará como um criador, não como uma vítima. O segredo está em permanecer no estado que deseja, independentemente das evidências externas. Se você plantou a semente, não precisa desenterrá-la para ver se está crescendo. Confie no invisível.
Você afirma, eu sou próspero, e mesmo se os boletos ainda estiverem na mesa, você mantém a postura interna. Você declara, eu sou amado, e mesmo que esteja só por fora, sente-se completo por dentro. Você decreta, eu sou saudável, e mesmo que o corpo reclame, você permanece firme na fé. Essa é a diferença entre o Criador e o espectador. O eu sou não pede permissão. Ele cria. A sua imaginação é a oficina de Deus. Quando você imagina com fé, quando sente com convicção, o universo se curva diante do seu estado interior. Não importa se a realidade atual diz o contrário. O mundo físico é atrasado, ele apenas reflete o que foi impresso antes na consciência. Continue afirmando. Eu sou. Eu sou tudo o que escolho ser. Nada externo define meu destino, somente eu, através da consciência que assumo. O trono está vazio. Sente-se nele. Deus não está longe. Deus não está fora. Deus está onde você está, quando você diz, eu sou. Você pode continuar culpando os outros, esperando um milagre externo. Ou pode hoje mesmo, agora, neste instante, assumir sua posição como criador da sua realidade. Você não precisa mais pedir. Você pode decretar. Você não precisa mais temer. Você pode escolher. Você não precisa mais sofrer. Você pode despertar. Porque você é o único criador da sua realidade. E tudo começa com duas palavras. Eu sou.